A partir daí, Razumikin começou a apresentar um projeto e falou durante muito tempo, e com a desenvoltura dos nossos livreiros e editores, dos quais poucos ou nenhum conhece o seu ofício. E além disso, costumam ser maus editores, ao passo que o negócio editorial bem conduzido pode às vezes dar um lucro considerável. Era com o comércio editorial que Razumikin sonhava há 2 anos, que já trabalhava para outros e conhecia muito bem 3 línguas europeias, apesar de 6 dias antes ter dito a Raskolnikov em alemão que estava fraco, a fim de convencê-lo a aceitar metade do seu trabalho de tradução e para que ganhasse assim 3 rublos. Nessa ocasião, mentiu e Raskolnikov bem o sabia. Sim, porque perder a oportunidade se temos afinal dos principais elementos do dinheiro próprio, dizia Razumikin entusiasmado. É claro que é preciso trabalhar duramente, mas trabalharemos. A senhora Avdotya Romanovna, eu, Rodka. Há edições que agora dão um lucro formidável, mas a base principal da edição é sabermos o que é preciso traduzir. Traduziremos e editaremos e estudaremos ao mesmo tempo. Agora posso ser útil porque já tenho experiência. Reparem que há 2 anos que já convivo com editores e conheço bem o negócio. Não é nada do outro mundo, acreditem. E por quê? Por que não iríamos experimentar? Eu conheço e tenho em meu poder 2 ou 3 obras que só pela ideia de traduzi-las e editá-las podia pedir 100 rublos por exemplar, e uma delas eu não daria nem por 500. O que pensam? Se eu o propusesse a algum deles, apesar disso, diriam que não, de tão imbecis que são. E quanto ao trabalho de impressão, ao papel, à venda, isso fica a meu cargo. Conheço todos os meandros. Começaremos pouco a pouco, iremos alargando depois o negócio. Pelo menos ganharemos a vida e em qualquer dos casos não perderemos. Os olhos de Dunia brilhavam. Tudo isso que diz me agrada muito, Dmitri Prokofitch disse. É claro que eu não entendo nada, concordou Pulcheria Alexandrovna, mas acho isso tudo muito bom. No entanto, Deus é quem sabe. É uma coisa nova e desconhecida. Com certeza teremos de ficar aqui, ainda que seja só por algum tempo. Lançou um olhar a Rodion. Que pensas, irmão? Disse Dunia. Penso que ele teve uma excelente ideia, respondeu. Com uma casa editorial é um grande ponto, é claro que não se pode sonhar, mas 5 ou 6 livros de fato podem ser editados com indubitável êxito. Eu também conheço uma obra que teria um êxito infalível. Quanto à sua capacidade para dirigir o negócio, não há a menor dúvida, ele conhece o assunto. Aliás, depois teremos oportunidade de continuar falando disto. Viva! Gritou Razumikin. Agora espere, aqui é uma parte da casa, neste mesmo prédio, dos mesmos senhorios. É independente, não tem comunicação com estes e a alugam mobiliada por um preço módico. Tem 3 divisões, podem se instalar ali logo. Amanhã eu vou empenhar o seu relógio, trago o dinheiro e tudo vai se arranjar. O principal é poderem viver os 3 juntos, contando com Rodka. Mas Rodka, onde é que vais? Mas o que é isso, Rodka? Já vais embora? Perguntou também Pulcheria Alexandrovna, inquieta. Logo agora, exclamou Razumikin. Dunia olhou para o irmão com um espanto receoso. Ele estava com o gorro nas mãos, pronto para partir. Parece que estão saindo para o meu enterro, se despedindo de mim para sempre, disse de uma maneira um pouco estranha. Pareceu sorrir, mas aquilo não era um sorriso. E afinal, quem sabe se não será a última vez que nos vemos, acrescentou num tom desolado. Pensar aquilo consigo mesmo, mas escapar em voz alta. Mas o que tem? Que tens? Exclamou a mãe. Onde vai, Rodka? Perguntou Dunia de um modo singular. Não tenho outro remédio, respondeu ele com um ar vago, como se hesitasse a respeito daquilo que desejava dizer. Mas o seu rosto pálido se notava uma resolução. Eu queria dizer, quando vim aqui, eu queria te dizer, mamãe, e a ti também, Dunia, que será melhor não nos vermos durante algum tempo. Não me sinto bem, não estou tranquilo. Eu mesmo virei depois, eu mesmo virei quando for possível. Lembrarei de vocês e as amo, mas me deixem em paz, me deixem sozinho. Era isso que eu tinha resolvido. Já tinha decidido seriamente. Aconteça o que acontecer, quer eu me perca ou não, quero ficar só. Esqueçam completamente de mim, é o melhor. Não procurem saber de mim. Quando for preciso, eu mesmo virei ou mandarei chamar vocês. Pode ser que tudo ressuscite, mas por agora, se me querem bem, me deixem, me deixem. Senão eu terei ódio por vocês. Eu sinto. Adeus. Meu Deus! Exclamou Pulcheria Alexandrovna. Mãe e filha sentiam um medo terrível e Razumikin também. Rodka, Rodka, te reconcilia conosco, vamos ser como éramos antes, exclamou a pobre mãe. Ele se dirigiu lentamente para a porta e lentamente saiu do quarto. Dunia correu atrás dele e o alcançou. Irmão, o que estás fazendo à nossa mãe? Murmurou com um olhar de indignação. Ele a fitou longamente. Não é nada, eu já volto, eu já volto. Murmurou ele em voz baixa, como se não se apercebesse completamente do que queria dizer e saiu do quarto. Egoísta, insensível, mau, exclamou Dunia. Louco é o que ele é e não insensível, louco. Mas não estão percebendo? A senhora é que é insensível, murmurou ardentemente Razumikin aos seus ouvidos, ao mesmo tempo em que ele apertava a mão com força. Eu já volto, exclamou dirigindo-se à pobre Pulcheria Alexandrovna e saiu do quarto correndo. Raskolnikov o esperava no fim do corredor. Eu sabia que tu virias atrás de mim.
atrás de mim. Volta para lá e fica com elas. Fica com elas amanhã também. E para sempre. Eu talvez venha, se puder, adeus. E afastou-se dele sem estender-lhe a mão. Mas para onde vais? O que aconteceu? Será possível que hajas assim? Murmurou Razumikin, completamente atônito. Raskolnikov tornou a parar. De uma vez por todas, não me perguntes mais nada, porque nunca te daria uma resposta. Não vá me visitar. Talvez eu passe por aqui. Me deixa e não as deixe. Estás compreendendo? O corredor já estava escuro. Eles tinham parado perto da luz. Por um momento se olharam os dois em silêncio. Razumikin recordou-se por toda a sua vida daquele momento. O ardente e fixo olhar de Raskolnikov parecia se tornar mais forte a cada momento. A cada momento, penetrar na sua alma, na sua consciência. De repente, Razumikin recuou. Parecia que qualquer coisa de estranho acontecera entre eles. Uma ideia, como que uma insinuação, lhe passara pela cabeça. Algo horrível, monstruoso e subitamente compreensível para ambos. Razumikin ficou pálido como um morto. Compreendes agora? Disse de súbito Raskolnikov com o rosto dolorosamente crispado. Volta, fica ao lado delas. Acrescentou de repente, girando com rapidez sobre os calcanhares, saiu do prédio. Não me demorarei a escrever o que se passou naquela noite em casa de Pulcheria Alexandrovna, quando Razumikin voltou para o lado das duas mulheres. Tentou tranquilizá-las, garantiu-lhes que era preciso deixar Raskolnikov apanhar um pouco de ar, já que estava doente, e que com certeza ele iria vê-las todos os dias, que ele estava muito cansado mesmo, e que ninguém deveria irritá-lo, que ele, Razumikin, não ia perdê-lo de vista, procuraria um bom médico melhor que lhe faria um exame completo. Em resumo, desde aquela noite, Razumikin passou a ser para elas, filho e irmão. Capítulo 4. Quanto a Raskolnikov, foi direto para a casa onde morava. Sonia Semyonovna, junto do canal. Isso mesmo. Quanto a Raskolnikov, foi direto para a casa onde morava. Sonia Semyonovna, junto do canal. Era um prédio de 3 andares, velho, pintado de verde. Perguntou ao porteiro e este lhe deu vagas indicações sobre a residência de Kapernaumov, o alfaiate. Depois de procurar num canto do pátio a passagem para a escada escura e estreita, subiu finalmente até o 2º andar e deu em uma galeria que rodeava o prédio pelo lado do pátio. Enquanto procurava no escuro, hesitante, onde é que poderia ser a entrada do andar de Kapernaumov, de súbito, a 3 passos de distância de si mesmo, se abriu uma porta onde ele entrou maquinalmente. Quem é? Perguntou inquieta uma voz de uma mulher. Sou eu, que vim visitá-la, respondeu Raskolnikov, e entrou pelo estreito corredor. Ali ardia uma vela sobre uma mesa descambada e num candeeiro amolgado. Mas é o senhor? Exclamou Sônia com uma voz fraca e ficou petrificada. Por onde é que se entra? Por aqui? E Raskolnikov, esforçando-se por não olhar para ela, entrou no quarto. Um minuto depois, Sônia também entrava com uma luz. Pousou-a e ficou parada na frente dele, estupefata, tomada de uma indescritível comoção e visivelmente assustada com aquela inesperada visita. De súbito o sangue subiu-lhe ao rosto pálido e lágrimas chegaram aos seus olhos. Sentiu uma sufocação, uma vergonha e uma doçura. Raskolnikov se afastou bruscamente e sentou-se numa cadeira junto da mesa. Num momento abrangera com o olhar todo o quarto. Era um quarto espaçoso, mas com teto baixíssimo, o único que os Kapernaumov tinham alugado e cuja porta fechada ficava na parede do lado esquerdo. À frente, na parede da direita, havia outra porta, sempre hermeticamente fechada. Havia também outro quarto contíguo, que tinha outro número. O quarto de Sônia parecia, de certa maneira, um alpendre. Tinha a forma de um triângulo irregular, o que o tornava muito feio. A parede com 3 janelas que davam para o canal cortava o quarto a viés, e por isso um dos ângulos terrivelmente agudos sumia lá no fundo, de tal maneira que, quando havia pouca luz, não se via bem o fim do quarto. O outro ângulo, em compensação, era excessivamente obtuso. Em todo esse quarto espaçoso, quase não havia móveis. Num canto à direita via-se uma cama, e junto dela, próximo da porta, uma cadeira. Na mesma parede na qual estava a cama, junto à porta que dava para o outro quarto, havia uma mesa simples de pinho branca coberta com um pano azul. Junto da mesa, 2 cadeiras de palha. Depois, na parede oposta, perto do ângulo agudo, havia uma cômoda simples de pinho, como se estivesse abandonada no deserto. E isso era tudo o que havia no quarto. O papel que forrava as paredes, amarelecido, defumado e ácido, estava escuro em todos os cantos. Com certeza ali devia haver umidade e fuligem no inverno. A miséria era evidente, a cama nem sequer tinha cortinadas. Sônia contemplava em silêncio o visitante, o qual examinava o seu quarto atento e despreocupadamente, e por fim começou a tremer de medo, como se estivesse diante de um juiz que fosse decidir a sua sorte. Cheguei tarde, já são 11 horas? Perguntou ele sem levantar os olhos para Sônia. Já, balbuciou Sônia. Já são, já. Disse apressadamente de súbito, como se aquilo lhe parecesse uma escapatória.
Acabaram de dar agora mesmo no relógio do senhorio. Eu ouvi, já deram. Venho vê-la pela última vez, continuou Raskolnikov. Grave apesar de ser aquela primeira. É possível que não torne mais a vê-la? Vai embora? Não sei, amanhã. Então amanhã não vai visitar Ekaterina Ivanovna? E a voz de Sônia tremia. Não sei, tudo depende de amanhã. Mas não se trata disso, eu vim para lhe dizer uma coisa. Ergueu seu olhar pensativo para ela e de repente reparou que enquanto estava sentada, ela continuava de pé diante dele. Mas por que está de pé? Sente-se, disse ele com uma voz que de repente se tornara suave e afetuosa. Ela se sentou. Ele a contemplou por um momento com afabilidade e quase compassivamente. Está tão magra, que mãozinhas tão transparentes, esses dedinhos parecem os de uma morta. Pegaram-lhe uma mão. Sônia sorriu debilmente. Fui sempre assim, disse. Quando vivia na sua casa também? Também. Está se vendo mesmo. Disse ele com rudeza e a expressão do seu rosto e o timbre da sua voz mudaram de repente. Tornou a passar novamente os olhos à sua volta. São os Capernaumov que lhe alugam isto? Sim, são. E eles vivem aí atrás dessa porta? Sim, o quarto deles é como este. Vivem só num quarto? Só num. Eu teria medo num quarto desses à noite, observou ele com um ar sombrio. Os senhorios são muito bons, muito amáveis, respondeu Sônia como se reconsiderasse e não estivesse ainda refeita. E todos os móveis e tudo, é tudo dos senhorios. São muito bons e as crianças também vêm aqui muitas vezes. São gagos? São. Ele é gago e além disso também é estrábico. E a mulher também. Ela não é realmente gaga, mas custa muito a pronunciar as palavras. Também é muito bondosa. Ele foi servo e tem 7 filhos, todos rapazes. Só a mais velha é gago, os outros estão todos doentes, mas não tem esse defeito. Mas como é que os conhece? Acrescentou um pouco admirada. Foi o seu pai que me contou tudo, também me falou de si. E me contou que saíram uma tarde às 6 e voltaram para casa às 9, e que Katerina Ivanovna se lançou de joelhos aos pés da sua cama. Ficou desorientada. Eu ainda hoje o vi, murmurou indecisa. A quem? A meu pai. Tinha ido à rua, eu, ao lado, na esquina, às 10, e me pareceu que ele passou diante de mim. Era tal qual ele. Eu até já queria ir para a casa de Ekaterina Ivanovna. Foste dar um passeio? Sim, balbuciou Sônia rapidamente, tornando a ficar perturbada e baixando a cabeça. Agora me diga, Ekaterina Ivanovna não lhe batia na casa de seu pai? Ah, não. O que o senhor está dizendo? Como é que pode pensar isso? Não. E Sônia olhou para ele com uma certa inquietação. Gosta muito dela? Dela? Sim, muito. Exclamou Sônia condoída e, num impulso de piedade, juntou de repente as mãos. Ah, se o senhor a conhecesse... Olhe, é absolutamente como uma criança. Parece que não está completamente boa da cabeça, dá pena. E era tão inteligente, tão generosa, tão boa. O senhor não a conhece, não a conhece de maneira nenhuma. Ah... Sônia disse isso em um tom desesperado, comovida e apiedada, juntando as mãos. As suas faces pálidas coraram, os olhos exprimiram sofrimento. Era evidente que estava terrivelmente comovida, que sentia uma grande vontade de falar, de dizer qualquer coisa, de defender a madrasta. Uma compaixão insaciável, se é possível nos exprimirmos assim, transpareceu subitamente em todas as suas feições. Que me batia, mas que o senhor disse que me batia, e se me batesse? O senhor não sabe nada. É tão infeliz, tão infeliz, é doente, procura sempre justiça em tudo, é pura. Pensa que a justiça deve reinar sempre em tudo e reclama. E mesmo que alguém a fira, não comete uma injustiça. Não compreende que não é possível que as pessoas sejam sempre justas e se irrita. É como uma criança, uma criancinha, ela é justa. Mas quem vai lhe ajudar? Sônia interrogou-o com o olhar. A menina é a única coisa que lhes resta. É verdade que antes já era assim. Estavam todos a seu cargo e até o falecido, quando se embriagava, ia pedir dinheiro a ela. Mas agora, que vai ser de vocês? Não sei, proferiu Sônia tristemente. Eles continuam ali? Não sei, estavam endividados com a senhoria. Ela lhe disse hoje mesmo que tem de abandonar o quarto e Ekaterina Ivanovna respondeu que não queria ficar ali mesmo nem mais um minuto. Mas como é que ela consegue se manter assim, tão corajosa? Talvez dependa da senhora. Ah, não fale assim. Nós duas vivemos como se fôssemos uma só. E Sônia tornou outra vez a ficar agitada e até irritada, tal como um canário ou qualquer outro passarinho quando se irrita. Mas como é que ela deveria ser? De que outra maneira deveria ser? Perguntou exaltando-se e comovendo-se. Como ela tem chorado? Está transformada, não reparou? Transtornada, não reparou? Está transtornada. Se sobressalta como uma criança para que amanhã não falte nada. Até aperitivos. Torce as mãos, expectora sangue, chora e de repente começa a dar cabeçadas contra a parede, a chorar desesperada. E depois se consola, deposita todas as suas esperanças no Senhor, diz que o Senhor agora é o seu amparo e que vai pedir a alguém uma quantia e voltará para sua terra comigo. E abrirá lá uma pensão para meninas e que me porá como vigilante, começará uma nova e linda vida para nós. E me beija, me abraça e me consola. E veja, acredita nisso tudo.
acredita nessas fantasias. Será possível contradizê-la? Passou hoje o dia inteiro esfregando o chão, lavando e passando a roupa a ferro. Fraca como está, mudou a banheira de lugar e teve até falta de ar, então se deixou cair esgotada sobre a cama. E além disso, de manhã saímos para comprar uns sapatinhos para Polienka e Liena, porque os que tinham já estavam gastos, mas o dinheiro não chegava, ainda nos faltava muito. Entretanto, ela escolheu uns sapatinhos muito engraçados, porque é uma mulher de bom gosto, o senhor não sabe. Olha, começou a chorar ali mesmo na loja porque o dinheiro não chegava. Ah, como dava pena vê-la. Sim, depois disso compreende-se que a menina viva assim, disse Raskolnikov com um sorriso amargo. Mas o senhor não sente pena? Não lhe inspira dó? Exclamou Sônia outra vez. Eu sei que o senhor lhe deu tudo o que lhe restava e isso antes de saber, que faria se soubesse. Oh, quantas vezes eu a fiz chorar. Ainda a semana passada, para não ir mais longe, na semana antes da morte do meu pai, me comportei de uma maneira cruel. E quantas vezes eu agi assim. Ah, como me custa agora recordar aquele dia. Sônia juntou as mãos perante essa lembrança. Tu te comportaste de maneira cruel? Cruel? Sim, eu. Um dia, continuou ela chorando, o meu pai me disse, lê um pouco para mim, Sônia, porque me dói a cabeça, me lê alguma coisa. Olha, aqui está o livro. Era um livrinho que, entre outros, Andrei Semyonich Liebeziatnikov, que mora ali, tinha lhe emprestado. Ele lhe emprestava uns livrinhos engraçados, e eu lhe respondi, tenho de ir embora agora. Não queria ler para ele porque eu tinha ido lá principalmente para mostrar umas golas para Ekaterina Ivanovna, porque Lisavieta, a revendedora, me trazia golas e punhos muito baratos, bonitos, novinhos e com bordados. Ekaterina Ivanovna gostou muito das golas, experimentou-as e se olhou no espelho com elas, agradavam-lhe muitíssimo. Por que não me dá, Sônia? Me faz esse favor, dizia, porque estava realmente interessada. Mas com que vestido ela iria pô-los? É assim, ela não se esquece dos bons tempos antigos. Olha-se ao espelho, se admira e não tem. E é exatamente isso, roupa para vestir, nem uma coisa bonita para pôr há tantos anos. E por nada deste mundo pede qualquer coisa a alguém. Como é orgulhosa, era capaz até de dar a última coisa que tivesse do que ter de pedir a alguém. Mas nesse momento pedia de tanto que as golas tinham lhe agradado. Mas me custava dá-las. Para que quer as golas? Disse eu, Ekaterina Ivanovna. Foi isso que eu lhe disse e não devia ter feito. Ela me olhou de uma maneira e sentiu aquilo tanto, que dava pena vê-la. E não era por causa das golas, mas porque eu havia negado, estava claro. Ah, se eu pudesse agora mudar tudo isso, voltar atrás, apagar aquelas palavras. Mas para que, se tudo isso é indiferente para ela? Conhecia Lisavieta, a revendedora? Conhecia. E o senhor também a conhecia? Interrogou Sônia por sua vez com certo espanto. Ekaterina Ivanovna está tuberculosa em último grau. Não vai demorar a morrer, disse Raskolnikov depois de uma pausa e sem responder à pergunta. Oh, não. E Sônia inconscientemente pegou as mãos dele como se lhe implorasse que isso não acontecesse. Sim, no fim de contas é melhor que ela morra. Não é melhor, exclamou ela assustada e inconsciente. E os filhos? Que vai fazer com eles se não pode mantê-los consigo? Oh, não sei, exclamou Sônia quase desesperada e levando as mãos ao rosto. Era evidente que aquela ideia já lhe passara pela cabeça muitas vezes e que ele não fizera mais do que acordá-la. Além disso, se a menina ficar doente, ainda que Katerina Ivanovna continue viva, se a levarem para o hospital, por exemplo, o que acontecerá então? Insistiu ele, inexorável. Ah, o que o senhor está dizendo? Isso não é possível. E o rosto de Sônia se contraiu numa careta de espanto horrível. Não é possível? Prosseguiu Raskolnikov com um sorriso cruel. Tem algum seguro contra a doença? O que acontecerá com eles então? Irão parar todos de uma vez no meio da rua, e ela vai tossir, e suplicar, e dar cabeçadas contra a parede, como fez hoje, e as crianças a chorar, e acabará rolando pelo chão, e vão apanhá-la e levá-la à delegacia, e então a um hospital onde morrerá, e os filhos... Oh não, Deus não há de permitir que seja assim. Foi o grito que saiu finalmente do peito oprimido de Sônia. Tinha escutado tudo em silêncio, de olhos fixos nele e as mãos juntas numa prece muda como se tudo dependesse dele. Raskolnikov se levantou e começou a passear pelo quarto. Passou-se 1 minuto. Sônia continuava de pé, de testa e mãos baixas, angustiadas. E não há maneira de economizar, de guardar dinheiro para os dias mais difíceis? Perguntou ele, parando de repente diante dela. Não, balbuciou Sônia. É claro que não. Mas já experimentou? Acrescentou quase com sarcasmo. Já experimentei, sim. E não deu resultado naturalmente. Para que perguntar? E pôs-se outra vez a andar pelo quarto. Passou outro minuto. Não ganha alguma coisa todos os dias? Sônia ficou ainda mais confusa do que antes e tornou a corar. Não, murmurou fazendo um esforço doloroso. Com certeza a Poliética vai ter a mesma sorte, disse ele de repente. Não é possível não. Exclamou Sônia em voz alta no desespero, como se de repente a tivesse atravessado com um punhal. Deus não há de permitir tamanho horror. Para outros permitiu? Não, ela não.
Deus há de protegê-la, Deus. Sônia fora de si repetiu. Sim, mas é possível até que Deus não exista, respondeu Raskolnikov com uma espécie de alegria maldosa. Começou a rir e ficou olhando para ela. O rosto de Sônia mudou de repente de uma maneira terrível, parecia ter convulsões. Fixou nele os olhos cheios de censura. Quis dizer alguma coisa, mas não conseguiu dizer nada. E a única coisa que fez foi romper em soluços, cobrindo a cara com as mãos. A menina disse que Ekaterina Ivanovna está quase doida, pois está quase acontecendo o mesmo com você, disse depois de um certo silêncio. Decorreram 5 minutos. Ele continuava dando grandes passadas de um lado para o outro em silêncio, sem olhar para ela. Finalmente se aproximou dela. As suas pupilas brilhavam. Pôs as mãos sobre os ombros dela e a olhou diretamente nos olhos assustados. O olhar dele era sanguinário, agudo, e os seus lábios tremiam com força. Subitamente se agachou e, ajoelhando-se no chão, beijou os pés dela. Sônia, assustada, se afastou dele como de um louco. E de fato ele tinha todo o aspecto de um demente. O que o senhor está fazendo? O que o senhor está fazendo diante de mim? Balbuciou ela, depois de ter empalidecido, e de repente sentiu seu coração apertando dolorosamente. Ele se ergueu imediatamente. Eu não me ajoelhei diante de ti, mas diante de toda a dor humana, disse ele num tom estranho, e foi para junto da janela. Escuta, acrescentou, voltando a se aproximar dela após um minuto. Há pouco eu disse a um sem-vergonha que ele não valia nem o que vale o teu dedo mínimo, e que eu tinha dado uma honra à minha irmã ao sentá-la ao teu lado. Ah, mas o senhor disse isso diante dela? Exclamou Sônia assustada. Sentar-se ao meu lado? Uma honra? Mas olhe, eu sou desonrada. Ah, o que o senhor lhe disse não foi pela desonra nem pelo pecado que eu disse isso de ti, mas pelo teu grande sofrimento. Que tu és uma grande pecadora é verdade, acrescentou quase com solenidade. Mas o pior de tudo, aquilo em que mais pecaste foi por teres te entregado e sacrificado em vão. Não é um horror que tu vivas neste lodo que eu tanto odeio e ao mesmo tempo tu mesma saibas. Não precisas de mais nada senão abrir os olhos, que não és útil a ninguém com isto e que não salvas ninguém de nada? Mas me diz, continuou como num paroxismo, como é possível que tanta baixeza e outros sentimentos opostos e sagrados coexistam em ti? Teria sido muito melhor, 1000 vezes melhor, se atirar na água e acabar de uma vez com tudo. E o que seria deles? Perguntou Sônia com voz fraca, olhando-o dolorosamente, mas ao mesmo tempo como se a proposta não lhe causasse grande admiração. Raskolnikov olhava de uma maneira estranha. E compreendeu tudo nesse olhar. Com certeza essa ideia já passara pela cabeça dela. Talvez até muitas vezes e com toda a seriedade tivesse pensado no seu desespero em acabar de uma vez com tudo. E por isso agora aquelas palavras já não a admiravam. Nem sequer reparava na crueldade da sua linguagem. Não havia dúvida de que não reparara no sentido das suas censuras e na sua maneira especial de considerar a sua desonra. Foi o que ele notou. Mas Raskolnikov sabia perfeitamente até que ponto de monstruoso suplício a torturava já há algum tempo a ideia da desonra e da vergonha da sua situação. O que será, pensava ele, que impediu até agora a sua resolução de acabar de uma vez com tudo? E só então percebeu cabalmente o que significavam para ela aqueles pobres orfãozinhos e aquela lamentável Ekaterina Ivanovna, meio ensandecida com a sua tísica e as suas cabeçadas contra as paredes. Mas ao mesmo tempo eu também sabia claramente que Sônia, com seu caráter e educação que recebera, não podia de maneira nenhuma continuar assim. Fosse como fosse, o problema surgia diante dele. Como ela pudera continuar tanto tempo naquela situação sem enlouquecer, visto que lhe faltara coragem para se atirar à água? Ele compreendia que a situação de Sônia representava um fenômeno acidental na sociedade, embora infelizmente estivesse longe de ser único e exclusivo. Mas essa mesma acidentalidade, essa sua vaga educação, e toda a honestidade da sua vida teriam podido matá-la de um golpe no primeiro passo daquele repugnante caminho. O que a mantia, então? Não seria o gosto pela libertinagem? Toda aquela vergonha que era evidente só a roçava de um modo maquinal. Ainda não chegara ao seu coração nenhuma ponta da verdadeira corrupção, era bem evidente. Há 3 caminhos, pensava Rodion, se atirar no canal e parar no manicômio ou por fim se atirar ao vício, embrutecendo a alma e petrificando o coração. Esse último pensamento lhe pareceu o mais repugnante de todos, mas ele já era um cético, era novo, indiferente e talvez cruel, e não podia acreditar que esse último recurso, isto é, o vício, fosse o mais provável. Mas e se fosse certo, murmurou para si, se até essa criatura, que ainda conserva a sua pureza de alma, entrasse conscientemente nessa terrível e hedionda cloaca? E se já tivesse começado essa queda, se ela só tivesse aguentado até agora aquela vida porque o vício não lhe parecia tão repugnante? Não, isso não pode ser, exclamava ele como um sonho há pouco.
Não, a ideia do pecado a tem afastado até agora do canal, e eles também. Se até agora não endoideceu, mas quem é que disse que ela já não enlouqueceu? Por acaso está em seu perfeito juízo? É possível por acaso falar como ela fala? É possível ficar sentado assim à beira de um abismo em cima de um cano de esgoto fétido, no qual já começou a afundar e agitar as mãos e a tapar os ouvidos quando se ouve falar do perigo? Que milagre ela espera? Naturalmente algum. E isso tudo não será um indício de loucura? Aferrava-se a essa ideia com teimosia. Agradava-lhe mais essa saída do que as outras. Pôs-se a considerá-la com mais atenção. Tu rezas muito a Deus, Sônia? Perguntou-lhe. Sônia permanecia calada. Ele estava de pé ao seu lado e esperava a resposta. Que seria de mim sem Deus? Balbuciou ela rápida e energicamente. Fixou nele por momentos os seus olhos brilhantes e, pegando-lhe a mão, estreitou-a fortemente entre as suas. Lá isso é verdade, pensou ele. Mas o que Deus faz por ti? Perguntou, levando mais longe a sua experiência. Sônia ficou muito tempo calada, como se não pudesse responder. Seu peito fraco tremia de emoção. Cale-se, não me pergunte. O senhor não é digno. Gritou de repente, lançando-lhe um olhar severo e colérico. É verdade, repetia ele, teimoso consigo mesmo. Há muito tempo, murmurou ela rapidamente, tornando a baixar a cabeça. Aí está o recurso, aí está a explicação, concluiu ele mentalmente, olhando-a com uma curiosidade ávida. Contemplava como a sensação quase doentia aquela carinha pálida, vincada e de feições irregulares e angulosas, com aqueles olhinhos pequeninos azuis capazes de lançar tais cintilações, de brilhar com uma expressão tão austera e enérgica. Aquele corpinho frágil que tremia ainda de indignação e de cólera, e tudo aquilo lhe parecia cada vez mais estranho, quase impossível. Louca, louca, concluiu no seu íntimo. Havia um livro sob a cômoda. Cada vez que passava em frente a ele, enquanto andava de um lado para o outro, fixava os olhos sobre ele. Então pegou-o e examinou-o. Era o Novo Testamento na sua versão russa. Era um livro velho e engordurado, encadernado em couro. De onde vem isto? Gritou-lhe através do quarto. Ela continuava de pé e imóvel no mesmo lugar, 3 passos da mesa. Trouxeram para mim, respondeu ela, como se se fizesse de má vontade sem olhar para ele. Quem é que trouxe? Foi Lisavieta, meu pedido. Lisavieta? É estranho, pensou ele. Tudo o que dizia a respeito a Sônia lhe parecia cada vez mais estranho e assombroso. Aproximou o livro da luz e se pôs a folheá-lo. Onde é que está a passagem sobre Lázaro? Perguntou de repente. Sônia olhava obstinadamente para o chão e não respondeu. Estava um pouco afastada da mesa. O lugar em que fala da ressurreição de Lázaro? Procura para mim, Sônia. Ela olhou para ele de soslaio. Procure aí no quarto evangelho, murmurou com dureza sem dar um passo para ele. Procura para mim e lê, disse ele. Raskolnikov sentou-se, pôs os cotovelos em cima da mesa, segurou a cabeça com as mãos e se inclinou um pouco de lado para escutar. Dentro de 3 semanas para o manicômio. Eu também provavelmente irei para lá, se não para outro lugar pior, murmurou consigo mesmo. Sônia se aproximou indecisa da mesa, escutando com receio o pedido de Raskolnikov, mas pegou o livro. Ainda não o leu? Perguntou, olhando para ele do outro lado da mesa. A sua voz era cada vez mais dura. Há muito tempo, na escola, lê. E na igreja não leu? Eu não vou à igreja. E tu vais muitas vezes? Não, balbuciou Sônia. Raskolnikov começou a rir. Compreendo. E amanhã não vais ao enterro do teu pai? Vou. Já estive lá semana passada. Mandei rezar um responso. Por quem? Por Lisavieta. Foi morta a machadada. Ele sentiu os nervos cada vez mais crispados. Começou a sentir a cabeça rodando. Eras amiga de Lisavieta? Sim, ela era muito boa. Vinha me visitar de quando em quando, não podia. Líamos e falávamos. Ela irá para o céu. Soavam de uma maneira estranha aos seus ouvidos aquelas palavras livrescas. E outra vez a novidade, as conversas misteriosas com Lisavieta e as duas, umas loucas. Também vou acabar assim, é contagioso, pensou. Lê! Exclamou de repente, imperativo e excitado. Sônia continuava indecisa. Seu coração batia com violência. Não se atrevia a ler para ele, que contemplava quase com pena aquela pobre louca. Mas para que devo ler, seja o que for? O senhor não acredita? Balbuciou em voz baixa e anelante. Lê, quero que leias. Insistiu ele. Não lias para Lisavieta? Sônia abriu o livro e procurou o trecho. Suas mãos tremiam, sua voz não saía. Começou a leitura por 2 vezes e não chegou a articular claramente nem a primeira palavra. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, disse finalmente fazendo um esforço, mas subitamente na terceira palavra sua voz vibrou aguda e se quebrou, como uma corda demasiado tensa. Sua respiração faltou e o seu peito se oprimia. Raskolnikov compreendia em parte por que é que Sônia não se decidia a ler, e quanto melhor compreendia, mais grosseiramente com maior nervosismo insistia para que ela lesse.
Compreendia perfeitamente que aqueles sentimentos eram, de certo modo, seu segredo, talvez desde a sua adolescência, quando vivia ainda com a família, junto de seu desgraçado pai e da madrasta, enlouquecida de amargura, entre umas criaturinhas famintas, gritos e imprecações monstruosas. Mas, ao mesmo tempo, percebia decididamente que, ainda que agora ela estivesse aflita e tivesse um medo horrível de começar a leitura, por qualquer motivo ela sentia, no entanto, uma ansiedade dolorosa de fazê-lo, apesar de toda a sua tristeza e inquietação, e sobretudo para ele, para que ele escutasse agora infalivelmente. Acontecesse depois o que acontecesse, era isto que ele lia nos olhos dela e deduzia da sua comoção tão séria. Ela fez um esforço, dominou o aperto da garganta que cortara sua voz e continuou a ler o capítulo 11 do Evangelho de São João. Chegou assim ao versículo 19. E muitos dos judeus tinham vindo para junto de Marta e de Maria, para consolá-las por causa do irmão. Então Marta, como ouviu que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria ficou em casa, e Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não estaria morto. Mas também sei agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te dará. Então tornou a parar, pressentindo envergonhada que sua voz voltava a tremer e a ficar entrecortada. Disse-lhe Jesus: O teu irmão ressuscitará. Marta disse-lhe: Eu sei que ressuscitará na ressurreição ao último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acreditar em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Acreditas nisso? Disse-lhe. E como se dolorosamente lhe faltasse o mesmo, Sônia leu distintamente e com energia, como se estivesse fazendo a sua profissão de fé. Sim, Senhor, eu acreditei que tu eras o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo. Fez uma pausa, lançou um olhar rápido aos olhos dele, mas em seguida se dominou e continuou a leitura. Raskolnikov escutava-a sem fazer um movimento, sem se voltar de cotovelo sobre a mesa e olhando-a de soslaio. Ela chegou ao versículo 32. E como Maria tivesse vindo para o lugar onde estava Jesus, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não estaria morto. Como Jesus a visse chorar, a ela e aos judeus que tinham vindo juntamente com ela, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram então os judeus: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Aliás, disseram então os judeus: Olhai como o amava. Perdão, pessoal. E alguns deles disseram: Não podia este, que abriu os olhos do cego, fazer com que este homem não morresse? Raskolnikov voltou-se para ela e contemplou-a comovido. É isso mesmo. Ela tremia toda como se estivesse com febre. Era o que ele esperava. Ela se aproximava na narrativa do maior e mais inaudito milagre e um sentimento de grande solenidade a possuía. A sua voz se tornou vibrante, metálica. O entusiasmo e a alegria ressoavam na sua voz e a apoiavam. As linhas confundiam-se diante dos seus olhos, porque estavam nublados de lágrimas, mas ela sabia de cor o que ia lendo. Quando chegou ao último versículo, não podia este que abriu os olhos do cego. Baixando a voz, ela exprimiu ardente apaixonadamente. Puxa, tô mal. Ela exprimiu ardente e apaixonadamente a dúvida, a censura e a maldade dos incrédulos, dos torpes judeus, que logo a seguir, um minuto depois apenas, como feridos por um raio, iam tombar por terra, romper em soluços e acreditar. E ele também segue incrédulo, também ele ouvirá imediatamente e também acreditará sim, sim. Agora mesmo, sonhava ela e tremia na sua jubilosa expectativa. Jesus disse-lhe: Não te disse eu que se acreditasses veria a glória de Deus? E Jesus, comovendo-se outra vez no seu íntimo, veio até ao sepulcro. Era uma cova que tinha uma pedra em cima. Jesus disse: Tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, vede que está já de 4 dias. E pronunciou intencionalmente a palavra 4. Jesus disse-lhe: Não te disse eu que se acreditasses verias a glória de Deus? Então tiraram a pedra da cova onde o morto tinha sido posto. E Jesus, erguendo os olhos ao alto, disse: Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu sabia que tu me ouves sempre, mas disse-lhe isto por causa do povo que está à minha volta, para que acreditem que foste tu que me enviaste. E depois de ter dito isto, gritou em voz muito alta: Lázaro, sai! E aquele que estava morto saiu. Eu lia com voz forte, solene, tremendo e encolhida de frio, como se tivesse visto tudo aquilo com seus próprios olhos. Tinha as mãos e os pés ligados com ataduras e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhe Jesus: Desatem-no e deixem-no ir. Então muitos dos judeus que tinham vindo ter com a casa de Maria e viram o que Jesus fizera, acreditaram nele. A leitura ficou por aqui, pois ela já não podia continuar, e fechando o livro, levantou-se rapidamente da cadeira.
Isto é tudo o que há a respeito da ressurreição de Lázaro, murmurou com voz cortante e dura e ficou imóvel, meio de costas, sem se atrever a erguer os olhos para ele, como se estivesse envergonhada. Um tremor febril continuava a agitá-la. A luzinha que há algum tempo já começara a se consumir no candeeiro iluminava vagamente naquele mísero quarto um assassino e uma prostituta estranhamente reunidos para ler o livro eterno. Passaram-se 5 ou mais minutos. Vim para te dizer uma coisa, declarou Raskolnikov, de repente com voz rouca e franzido o senho. Levantou-se e se aproximou de Sônia. Esta ergueu os olhos para ele em silêncio. Os dele estavam especialmente severos e denunciavam uma selvagem resolução. Abandonei hoje a minha família, disse. A minha mãe e a minha irmã. Não voltarei para junto delas. Por quê? Perguntou Sônia assombrada. O seu encontro recente com a mãe e com a irmã dele lhe deixaram uma impressão extraordinária, embora confusa para si mesma. Escutou a notícia da ruptura quase com espanto. Agora eu não tenho mais ninguém senão a tia, acrescentou ele. Vamos viver juntos? Vim te buscar. Se somos os dois malditos, vamos nos unir então. Seus olhos cintilavam. Parece um louco, pensou Sônia por sua vez. Mas para onde vamos? Perguntou ela, assustada e involuntariamente retrocedeu. Sei lá. Só sei que temos de seguir um mesmo caminho. E isso é o que eu sei. Apenas isso. Um mesmo fim. Ela olhava para ele e não compreendia. Compreendia unicamente que ele era terrível e infinitamente desgraçado. Ninguém nunca te compreenderá se lhe falares, continuou, mas eu te compreendo. Tu eras necessária para mim, por isso vim te buscar. Não compreendo, balbuciou Sônia. Mais tarde vais me compreender. Tu não fizeste por acaso o mesmo que eu? Tu também infringiste a norma. Foste capaz de infringi-la. Tu levantaste a mão contra ti própria, perdeste para sempre a tua vida. A tua, tanto faz. Tu podias ter vivido pelo espírito e pela razão e vieste parar no mercado do feno. Mas tu não podes te manter, e se ficares sozinha acabarás enlouquecendo como eu. Já estás meio louca. Nós dois devemos caminhar juntos pelo mesmo caminho. Vamos? Por quê? Por que diz isso? Exclamou Sônia estranha e violentamente comovida por aquelas palavras. Por quê? Porque é impossível ficarmos assim. Por isso, acaba sendo necessário julgar as coisas reta e seriamente e não chorar e gritar como crianças, porque Deus não consentirá isso. Porque vamos ver, afinal, que será de ti se amanhã te levarem para um hospital? A outra está transtornada e tísica e não vai demorar a morrer. E os pequenos? Poliética não vai cair na perdição? Não vês por aqui, pelas ruas, crianças que as mães mandam pedir esmola? Eu sei muito bem onde vivem essas mães e em que cubículos. Ali não é possível onde as crianças se conservem crianças, que as crianças se conservem crianças. Ali há prostitutas e ladrões de 7 anos. E bem sabes, as crianças são a imagem de Cristo. Delas é o reino de Deus. Ele mandou que as honrássemos e amássemos. Eles são o futuro da humanidade. Mas o que vou fazer? Repetia Sônia com um choro histérico e torcendo as mãos. Que fazer? Romper de uma vez para sempre, só isso, e suportar a dor. O quê? Não me compreendes? Vais me compreender depois. Liberdade, poder, sobretudo poder. Sobre toda criatura que treme, sobre todo formigueiro. É esse o objetivo. Vê se compreendes. É esse o testamento que eu te deixo. Talvez eu esteja falando contigo pela última vez. Se não vier te ver amanhã, vais saber de tudo por ti mesma, e então te recordo das palavras que agora te digo. E talvez algum dia, passados os anos, ao longo da vida, chegues a compreender o que elas significam. Se vier amanhã, vou te dizer quem matou Lizaveta. Adeus. Sônia tremia de medo. Mas sabe quem a matou? Perguntou transida de espanto e olhando para ele, assombrada. Sei e vou te dizer. A ti, só a ti. Escolhi a ti. Não virei te pedir perdão, mas simplesmente te dizer. Há algum tempo que te escolhi para te dizer, desde o que o teu pai me falou de ti, e quando Lizaveta ainda era viva, já tinha pensado nisso. Adeus. Não me des a mão. Até amanhã. Saiu. Sônia seguiu com os olhos como a um louco, e ela própria também se sentia como louca. Sua cabeça rodava. Senhor, como é que ele pode saber quem é que matou Lizaveta? Que quis dizer com aquelas palavras? Que horrível é tudo isso. Mas, no entanto, aquela ideia não lhe passava pelo pensamento. Nunca, nunca. Oh, ele deve ser espantosamente infeliz. Abandonou a mãe e a irmã. Por quê? Que teria acontecido? Quais serão as suas intenções? O que ele dissera? Beijou-lhe os pés e disse-lhe, sim, isso disse com bastante clareza, que não podia viver sem ela. Ó Senhor. Passou a noite toda com febre e delirando. Às vezes se sobressaltava, chorava, torcia as mãos, depois voltava a cair numa sonolência febril e sonhava com Poliética, com Ekaterina Ivanovna, com Lizaveta, com a leitura do Evangelho com ele, com seu rosto pálido e seus olhos de fogo. Beijava os pés dela, chorava. Ó Senhor! Do outro lado da porta da direita, daquela mesma porta que separava o quarto de Sônia do de Madame Karlovna Heslitch, havia um quarto que há muito tempo estava vazio, pertencente ao andar da senhora Heslitch, que estava para alugar, e ela tinha posto um cartãozinho na porta da casa e escrito nas janelas que davam para o canal.
Há algum tempo que Sônia se acostumara a considerar esse quarto como desabitado. E, no entanto, durante todo esse tempo, por trás da porta do aposento vazio, o Sr. Svidrigailov estivera espreitando e escutando. Quando Raskolnikov saiu, ele continuou no seu posto, meditando, e depois voltou nas pontas dos pés para o seu quarto, que ficava ao lado desse que estava desabitado. Pegou uma cadeira e, sem fazer barulho, encostou-a à porta que dava para o quarto de Sônia. O diálogo tinha-lhe parecido interessante e significativo, e muito a seu gosto. Tão de seu gosto que colocou a cadeira ali a fim de, na outra vez, no dia seguinte, por exemplo, não ter de suportar novamente o incômodo de ficar de pé uma hora inteira e poder se instalar comodamente para poder estar a seu gosto em todos os sentidos. Parar por aqui, pessoal, na página 361 do livro, tá? Na próxima leitura eu vou dar início ao capítulo 5 da quarta parte, beleza? E aí eu vou chegar à página 380. Eu vou tentar chegar até a página 380, tá? A gente rendeu muito bem hoje, hein? 100 páginas de leitura só hoje. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e falou.